Olá, mais um programa Visão da Vida começando por aqui. Obrigada pelo privilégio de entrar na sua casa, na sua rotina. Para você que está ligando sua televisão agora, estranhando, Visão da Vida. Meu Deus, quem é essa menina? De onde ela apareceu? Ó, já tem um tempinho que eu tô por aqui. Já até lancei campanha, hashtag Fica Carla, porque até outubro, se Deus quiser, a gente vai seguir juntos aqui no programa Visão da Vida e é um prazer ter você aí do outro lado da tela acompanhando o nosso programa. Vamos para a reflexão do dia. Uma história famosa que está na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir dos versículos 42 até o 48, chama muito a minha atenção. É uma história conhecida de uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sangrava. Jesus ia passando, pregando no meio da multidão, ela se infiltra, toca na pontinha da barra do vestido de Jesus, ele para tudo e pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos: mestre, tanta gente aqui, todo mundo está encostando no Senhor. Não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher diz: mestre, fui eu, porque essa é a minha situação e eu vim aqui crendo que o Senhor poderia me curar. E no versículo 48, encerrando essa história, a Bíblia diz assim, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 48. Então disse ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse termo filha é maravilhoso. Eu quero pensar com você acerca de alguns pontos que me chamam a atenção nessa passagem bíblica. A grande questão aqui é a seguinte: quando o nosso coração está genuinamente nele, em Jesus, ele nos reconhece. O coração daquela mulher estava cheio de uma convicção que ela jamais havia sentido. 12 anos, um fluxo de sangue, rejeitada pela sociedade. Mas uma convicção encheu o coração dela e a motivou a enfrentar uma multidão e ir ao encontro de Jesus e apenas tocar na barra do vestido dele, porque o coração dela estava cheio de convicção. A verdade é que algo no coração daquela mulher ligava ela ao coração de Jesus. A fé, a submissão, a crença, o amor, todos esses elementos que estavam no coração dela e a ligavam ao coração de Jesus, que por outro lado estava cheio de compaixão, de amor e de desejo de cura. A reflexão que eu quero deixar para você nesse vídeo é: o que enche o seu coração ao buscar por ele? É o favor? É o benefício? É a fuga de uma crise financeira? É um namoro? É um casamento? Recebeu? Beijo, tchau, Jesus, foi ótimo até aqui. O Senhor me serviu muito bem, obrigada, tô indo embora. O que enche o seu coração quando você vai buscar por ele? Jesus chamou aquela mulher de filha porque ela tocou nele com respeito, com amor e não apenas como quem queria usá-lo, como quem queria apenas um benefício vindo dele. Eu quero te convidar a todas as vezes que, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou dentro do seu carro, onde você estiver, você se prontificar no seu coração a ir ao encontro dele, que você toque ele com a convicção correta. Toque ele pela convicção de quem ele é e muito mais tocando por quem ele é do que por aquilo que ele pode fazer por você, mas toque-o com amor, porque se essa for a motivação do seu coração, certamente ele estará sensível ao seu toque. Não queira só o favor, mas queira o coração dele. Ligue o seu coração ao coração dele pela motivação correta, assim como essa mulher fez, e ouça-o hoje ainda te chamar de filho ou filha. Deus te abençoe. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto pra lá de polêmico. Nós vamos falar sobre as questões do movimento feminista e a defesa da vida. Tudo que todo mundo está falando por aí nos últimos dias, e a gente vai falar aqui também, afinal de contas, Visão da Vida é informação de verdade na sua casa e para sua família. Um timaço, hoje o nosso sofá está literalmente florido, somos um time de mulheres, afinal de contas a gente vai falar do movimento feminista, nada mais justo do que nós, mulheres, falarmos sobre isso. Vou apresentar para vocês minha primeira convidada de hoje.
que é a doutora Terezinha Neves. Ela é advogada, é pastora, é militante de vários movimentos no Brasil, como Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Brasil Sem Azar. Seja bem-vinda, é um prazer enorme conhecê-la pessoalmente, porque a sua história já ouço falar lá no Espírito Santo, não é de hoje. Muito prazer estar aqui, obrigada por essa oportunidade. Tem muita coisa que vamos conversar aqui hoje, eu quero agradecer por esse programa, abrir esse espaço para as mulheres. Eu acho que vocês vão se surpreender com o que nós vamos dialogar aqui hoje. Obrigada. Bom, a gente vai falar de feminismo. Explica para mim, Brasil. Me fala como é que a gente vai falar de feminismo sem falar com ela, que se intitula hoje ex-militante do feminismo. Ela é escritora, ela é youtuber, ela é palestrante, ela é ex-feminista e ela conhece tudo sobre o movimento, não só por estudar, mas por ter vivido lá boa parte não, graças a Deus não foi uma parte tão longa assim, mas uma parte da sua história vivendo lá. Sarah Winter, prazer recebê-la aqui, é uma honra. Um prazer muito grande voltar aqui mais uma vez no Visão da Vida. Muito obrigada por abrir um espaço onde mulheres podem falar sobre o movimento feminista e dar a sua visão, exatamente uma visão de mulheres que se empoderam não através do movimento, mas vamos ver como que a gente se empodera ao longo da história, ao longo também da nossa experiência. Eu, por exemplo, eu descobri o verdadeiro empoderamento não no movimento feminista, mas com Jesus, com as escrituras, com as instituições religiosas. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, é uma grande honra. Nós temos também no nosso sofá hoje ela, que é advogada, ela é jurista, especialista em direito da família, é cantora também, vai cantar pra gente hoje. Afinal de contas, somos mulheres e fazemos muitas coisas, não é? Inclusive ao mesmo tempo. Né? Não disse que mulher dá mamar pro filho, mexe o arroz, balança o carrinho com o outro pé para o outro filho dormir, ainda fala no telefone, a gente faz um monte de coisa junto. E essa convidada de hoje é um exemplo disso. Nós temos aqui também no nosso sofá a doutora Aline Bernal, seja bem-vinda. Muito obrigada, também é uma honra estar aqui com vocês participando desse tema que é tão atual, né, e tão frequente no nosso dia a dia. Nós lidamos com isso todos os dias, né? Desde que nós nascemos, nós já precisamos aprender a lidar com o ser mulher. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês também. Bom, eu tenho minha duplinha hoje aqui, completando o time. Ai dela, se não viesse, ai dela quando me abandona, não aceito, né, produção? Jamais. Minha duplinha, a doutora Damares Alves, que, aliás, eu quero aqui agradecê-la publicamente pelos laços que ela tem me feito fazer aqui com o programa Visão da Vida, pelas conexões maravilhosas que eu tenho estabelecido para a minha vida, por poder conhecer pessoas maravilhosas a partir do quão maravilhosa você é. Muito obrigada por ter voltado. Tá? Obrigada, Carla. É uma alegria estar com vocês e com esse time. Olha, que time bonito, né? É um timaço. É um timaço e o nosso programa hoje promete. A gente vai falar, então, sobre as pautas do feminismo. E falei que a gente não poderia falar sobre feminismo sem recebê-la aqui, que é a Sarah. Quero começar nosso bate-papo com você, Sarah. Pelo seguinte, eu conheço sua história, acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo também, mas num momento X da sua vida, onde foi que você se apercebeu de que o movimento feminista poderia ser a resposta para suas ausências? Na verdade, eu acredito que o movimento feminista ele tem uma propaganda extremamente romântica que conquista muitas jovens brasileiras. Hoje nós somos considerados o pior país para as meninas viverem. E através de pesquisas, nós podemos ver, por exemplo, que o Brasil está entre os 8 países do mundo onde mais há exploração sexual infantil, turismo sexual. Nossas crianças são completamente abandonadas, são as mais estressadas do mundo. Então, a carência familiar faz com que muitas meninas procurem outras respostas para preencher as suas dores. E lá estão os movimentos sociais de esquerda, quando se trata de meninas. Claro, existe um movimento feminista que necessita de formiguinhas para o seu trabalho ser construído. Então, quando você pesquisa sobre feminismo, você acha uma definição maravilhosa sobre ser um movimento de igualdade salarial ou pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim dos estupros. E todas as pessoas de bem no mundo são contra o estupro, querem igualdade de salários, todas as pessoas de bem querem isso. Então, é muito fácil você ser conquistada. Eu, por exemplo, vim de uma família muito humilde
que sofreu nas mãos do meu irmão do meio, que era viciado em drogas, entrou para o PCC, virou traficante, maltratava a minha família. Com 16 anos, me expulsou de casa, me colocou na rua. Nas ruas, eu vinha entrar na prostituição para sobreviver. Na prostituição, eu passei por um abuso extremamente difícil, que me destruiu por dentro, por fora. Comecei a praticar automutilação, me cortava, tinha uma depressão muito forte. E nesse contexto de dor e sofrimento da minha vida, através da internet, eu conheci o movimento feminista, que tinha uma promessa muito grande de curar as minhas feridas, curar as minhas dores, de me empoderar, de me dar poder, de me dar imponência, independência, emancipação feminina. E eu, como uma mulher, uma menina de recém 19 anos, que passou por tanto sofrimento na vida, nossa, achei que era uma maravilha. Queria acabar com a violência contra a mulher, queria acabar com a onda de estupro, com o tráfico de mulheres para serem escravas sexuais, o turismo sexual no meu país. Era o que eu queria. E era o que o feminismo me prometia através das redes sociais, da mídia secular. E eu caí no conto do vigário, como muitas outras meninas têm caído ao longo de todos esses anos. E o quão longe você foi na busca disso? Fiquei 5 anos no movimento feminista. Eu entrei primeiro num movimento chamado Fêmen, que é o movimento mais radical do mundo. Eu viajei até um país chamado Ucrânia, lá no leste europeu. Financiaram a minha passagem, a minha ida. Eu fiquei 30 dias sendo treinada por pessoas que até hoje eu não sei quem são. Pessoas mais velhas, militantes da ex-União Soviética, que me ensinaram todo tipo de técnica, desde técnicas honestas e desonestas de como organizar um protesto de sucesso, como falar com a mídia, como manipular a mídia para fazer com que as pessoas acreditem que eu realmente estava sendo agredida por um policial ou por um agente público de segurança. Então, eu aprendi várias coisas. Eu aprendi muitas coisas, como, por exemplo, que historicamente, culturalmente, todo homem é um estuprador em potencial. E se eu não quiser passar por uma situação de estupro, de estar vulnerável com um homem, um macho, agressor, estuprador, a melhor defesa que eu posso ter é me relacionar afetivamente e sexualmente com outra mulher. Quantas meninas foram 5 anos de militância feminista? Eu fui para a França, para a Polônia, para a Holanda, para a Ucrânia e para quase todos os estados do Brasil durante 5 anos. De norte a sul, nesse país tão lindo e tão grande que é o nosso, eu nunca conheci uma feminista ou um homossexual ou um travesti que viesse de família bem estruturada. Inclusive, o número de meninas que não são lésbicas, mas que estão lésbicas, estão procurando fechar as suas feridas com outras meninas, porque muitas vezes foram estupradas, foram abusadas, foram assediadas, têm medo, têm ódio, têm nojo, têm repulsa dos homens. E ao invés de serem acolhidas, amadas e tratadas com psicólogo, com psiquiatra, como assistente social, estão sendo usadas pelo movimento feminista como instrumentos políticos para fazer vingar nas ruas uma ideologia. Bom, quando você diz assim, 5 anos integrando um movimento, financiaram a minha viagem para a Ucrânia, para a Polônia, para a França. Sim. A gente está falando de grana. Muita grana. Sim. Muita grana. A gente está falando de dinheiro. De onde vem essa grana? Inclusive, eu não protestava de graça, eu recebia um salário para protestar. Eu recebia um salário, cada protesto que eu fazia eu ganhava um salário, e esse dinheiro vinha, né, do movimento qual eu fazia parte, que era o Fêmen. Como eu era uma novata, eles não me diziam a fonte verdadeira do dinheiro. Diziam que ganhavam 20 mil, 30 mil dólares vendendo camisetas e canecas, né, brindes, mas é óbvio que eu não acreditava. Mesmo não acreditando, eu não achava, eu não encontrava, eu não sabia outra maneira de mudar a vida das mulheres, então eu continuava. Eu fui convencida de que aquilo era algo bom para desenvolver políticas públicas, despertar o interesse da população com relação ao problema das mulheres. E eu fiquei muito conhecida porque eu fazia protestos no meio da rua. Eu ficava nua no meio da rua, protestava igual uma doida. E eu realmente achava que aquilo mudava o mundo das mulheres. Eu fui convencida. Só depois de alguns anos que eu fui perceber
que não era só eu que ganhava dinheiro. Quantas vezes eu vi, eu não tenho medo aqui de ser processada, porque Deus está comigo. Quantas vezes eu vi caravanas do PSTU, do PSOL e do PT pagando 30, 40, 50 reais para as manifestantes na rua dos coletivos feministas fazerem protestos, marchas, Marcha das Vadias, que existe em quase todas as capitais do Brasil. Há um tráfico muito grande de remédios abortivos, o qual não vou falar o nome para não fazer propaganda do remédio, mas existe. E esse tráfico, ele é feito através de ONGs internacionais, como o Women's on Web, que vende esse remédio através de cartas e mandam cartas aqui para o Brasil. Então, existe toda uma maneira de lucrar. Além do mais, nos últimos 12 anos, muitos movimentos feministas, como o CFEMIA, que é o Centro de Assessoria Feminista de Brasília, Coletivo Cunhã, Coletivo da Mulher Negra, têm recebido dinheiro de fundações internacionais, como, por exemplo, a Fundação MacArthur. Em 2 anos, várias ONGs LGBTs e feministas receberam mais de 37 milhões de dólares. Inclusive a GTPOS, que é um grupo de estudos de transgêneros, travestis, de sexualidade. E adivinha quem era a política de esquerda que comandava esse grupo? Marta Suplicy, que ganhava dinheiro para ter um coletivo para divulgar a ideologia de gênero. Recebeu milhões e milhões através de fundações internacionais dos Estados Unidos, da Europa, etc. Bom, É uma loucura. dá até um calor, né? Carla, e o seguinte, nós do Movimento Pro Vida, eu e Terezinha que estamos juntos, nós tivemos muito trabalho com a Sara Winter. Sim. A Sara Winter, e hoje estar na mesma sala com ela, falando sobre vida... Para abraçar e chamar de amiga, né? Não, porque a Sara, o movimento Femi, ele é muito agressivo. Sim. Então, se você quiser agora, aí, os telespectadores, coloque no YouTube, no Google, Sara Winter. As fotos de Sara protestando rodavam o mundo. Bom, vamos ver umas imagens da Sara? Bora! Sara antes. Vamos ver umas imagens aí da Sara antes. E veja, tirando roupa. E isso chamava a atenção da imprensa. Então, a imprensa inteira cobria os protestos dela. Sim. E protestos dos mais agressivos. Essa imagem dela, ela é pendurada. Fala, Sara, sobre essa imagem. É que, na verdade, o treinamento que eu passei na Ucrânia é um treinamento de guerrilha, é um treinamento tático. Foram 3 etapas, basicamente a primeira, a gente teve que aprender a apanhar. Eu era tão feminista que eu tive que aprender a apanhar de homem, para saber apanhar. Eu passei por treinamentos de autodefesa, eu tinha que correr, eu tinha que ter um físico bom para saltar, para aprender a invadir lugares. Agora tá no Krav Maga, né, amiga? Para aprender a se defender lá na UERJ. Tô aprendendo Krav Maga na Escola Universal de Krav Maga, porque preciso aprender autodefesa também. E nós passamos por um treinamento todo tático e um treinamento psicológico também. Eu, por exemplo, fui ensinada que era proibido sorrir. Eu passei 5 anos da minha vida sem sorrir. Eu desenvolvi até um problema no músculo aqui da minha boca que hoje eu não consigo sorrir direito. Preciso de botox para consertar. Eu passei 5 anos da minha vida sem sorrir. Era proibido sorrir. E também a gente foi ensinado que para atingir um estado de revolução comunista, socialista, feminista, abortista, de drogas, para atingir esse estado de revolução, a gente tem que passar por cima de todo e qualquer valor moral, seja a verdade, a amizade, o amor, a ética, tudo, inclusive a nossa própria integridade física. Quando eu fiz o protesto de me pendurar, isso se chama suspensão corporal. Eu coloquei com um profissional, onde foi esse claro, protesto? Foi em cima do viaduto do Chá, aqui em São Paulo. Eu fiquei pendurada por 20 metros. Ou seja, se minha pele rasgasse, eu caía e morria. Sim. Pendurada na pele, Na pele, gancho, igual as imagens estão na mostrando. pele. E eu não queria fazer esse protesto, eu estava morrendo de medo. Só que as minhas outras amigas também não queriam. E eu tinha que mostrar um papel de liderança, porque afinal eu era a líder. E a gente é ensinada a deixar a nossa integridade física para um segundo plano e fazer o que for necessário para atingir o estado de revolução. Tirando o meu parto normal, aquela foi a maior dor da minha vida. Quando o gancho passou assim na minha pele, saiu um ploque, assim, caiu um pedaço de carne no chão.
E fiquei 20 minutos pendurada, balançando. E o que eu queria mostrar com aquele protesto é que mulher não é só um pedaço de carne. Por isso eu fiquei pendurada como um pedaço de carne, como um porco, assim, com uma maçã na boca, para chocar. E aquilo apareceu no mundo inteiro. Mas eu realmente fui convencida de que aquilo era algo que ia mudar o mundo das mulheres. Resumindo, 5 anos protestando pelada nas ruas, quantas mulheres eu ajudei? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não, você nos trouxe, você não nos ajudou, você nos trouxe muitas lágrimas, né, Terezinha? Agora, doutora Terezinha, eu respeito os movimentos, mas algumas incoerências para mim são incabíveis. Um movimento que busca a igualdade e busca o respeito à mulher é um dos movimentos mais intolerantes que eu conheço. E aí nós temos percebido isso com a nossa militância, né, Damares? Nós temos visto, e agora, nesses 2 dias que nós tivemos a audiência lá no STF, a audiência que avalia lá, que tem lá toda a preparação para a DPF 442, né, que a ministra Rosa Weber convocou, nós percebemos, no momento que a nossa querida Rose, que já esteve aqui, do Centro de Estruturação para a Vida, nós percebemos que quando ela falava de amor, o momento que ela levou Caleb, que foi um menino lindo, que tem 17 anos, e que entrou tocando um violino para mostrar para o Brasil que se tivesse sido interrompida a vida dele, ele não estaria ali e nós não teríamos a oportunidade de ouvir Vivaldi em pleno auditório do STF, né? Quando ela falava de abraço, da necessidade das mulheres, que nós não visamos só a vida da criança, mas visamos a vida da mulher também, elas riam. Elas riam, elas gritavam que elas não precisavam de abraço, elas gritavam que elas não estavam em busca de amor, que elas não querem nada disso, que o que elas têm interesse hoje é liberdade de decisão, o direito de decidir. Até que tudo bem, né? Elas realmente têm o direito de decidir. Até concordo. Quando elas dizem que elas têm o direito, meu corpo, minhas regras, tá bom. Agora, é importante dizer que, e nós sempre falamos isso e vamos repetir sempre, que o corpo dela é o dela. O do bebê é o do bebê. Sim. Ela realmente pode ditar as regras para o corpo dela, mas do bebê não. Ali tem uma outra vida e é preciso que respeite. Há de haver limites, há de haver respeito à outra vida. Nós não estamos brincando aqui de dizer se hoje eu quero viver, se amanhã eu não quero viver. Não é assim, não é brincadeira. Sim. Vida é o nosso bem maior, tem que ser respeitado. Então, o que nós observamos nesses movimentos é que não há realmente um controle. Esse é absurdo mesmo. Ela falou uma palavra muito importante, assim, o Estado revolucionário a que as feministas são expostas ou postas, é impressionante. Eu fiquei triste nesse momento que a Rose falava no STF, e eu olhei para trás, tinha várias feministas atrás de mim, e eu falei, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Tudo o que você está falando aí é o contrário do que está no teu coração. Eu tenho certeza que você está querendo vida, que tudo que você precisa de vida, que tudo que você precisa de Deus. Abraço. E que Deus está aqui para cuidar de você. Aí eu falei para ela, se você quiser, eu levanto aqui e te dou um abraço. Eu faço isso por você. Pensa bem no que você está falando. Imagina, querida, mas entendeu aquelas coisas. Então, assim, elas não vão admitir, mas nós sabemos o que está por trás de tudo isso, não é, Carla? Agora, tem uma questão, eu falei isso há uns programas atrás, a doutora Damares estava aqui, inclusive. O movimento feminista que luta tanto pelos espaços da mulher na sociedade, eu fico assim, eu fico chocada, porque tem coisas que são muito óbvias, como 2 e 2 são 4, né? Sim. Então, a mulher tem que ser igual ao homem, ela tem que ter o espaço dela, ela tem que ter os direitos dela, ok. E nós estamos entregando os nossos espaços para homens travestidos de mulheres. Exatamente. Na música, Um absurdo. no esporte, né, doutora Aline? Então, eu fico assim, me questionando, onde é que está a legitimidade dessa busca? Isso é uma grande verdade. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas e eu sempre ensino a elas a conquistar os espaços delas por aquilo que elas são.
não por aquilo que a sociedade impõe. Então eu sempre falo para minha filha, olha filha, seja aquilo que você é, não importa aquilo que o seu colega pense, defenda as suas opiniões, defenda, isso é o ser mulher. Nós precisamos isso, aprender como mulher a defender aquilo que nós somos, mas diante da dignidade, porque com tudo isso que você colocou, Carla, nós perdemos a nossa dignidade. E hoje eu acho que a luta maior é nós mantermos a dignidade que nós perdemos um dia por conta dessa brutalidade. Porque eu vejo tudo isso que foi colocado pela Sara e que a doutora Terezinha estava colocando como uma brutalidade à mulher. Então, isso me fere. Eu acompanhei um pouco da sua vida e eu fiquei emocionada quando eu vi alguns depoimentos seus falando que havia mudado o seu pensamento. Porque eu orei por você. Ai, que bom, obrigada. Eu orei por você porque eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. Né? Foi a maior realização da minha vida, o dia que eu peguei a minha filha nos meus braços. Então, quando eu a vi também com seu filho no seu braço, eu fiquei muito emocionada. E então, ver você aqui, poder estar aqui com você é fruto da minha oração. Ai, que né? bom. Desculpa, eu fiquei emocionada, mas por saber aquilo que Deus pode fazer. Pastora Aline. Então, eu acho que isso tudo é o vazio de Deus. Quando nós encontramos Deus, nós nos sentimos plena, né, doutora Damares? Nos sentimos plena e conseguimos enxergar o melhor da mulher e ver que realmente a mulher é delicada, ela é frágil, mas ela também é forte, ela também é guerreira. E veja assim, o movimento cristão hoje ora por todas as feministas. Sim. Nós chegamos à conclusão que nós não vamos mais para o embate, nós vamos orar e vamos abraçá-las. Um dos momentos da vida de Sara que nos trouxe muita tristeza, Carla, quando ela diz aí que tem que destruir valores e o valor da fé tem que ser jogado no lixo. Quando Sara sobe numa cruz seminua com uma outra mulher na cruz beijando uma mulher para agredir os cristãos. E aí eu vejo toda uma comunidade cristã no Brasil. Ela conseguiu o efeito que ela queria, a comunidade cristã toda, muito brava com Sara. Mas aí pessoas começam a orar por ela, começaram a orar e está aí o resultado de Sara. Sara hoje é uma católica atuante, uma católica que vive o catolicismo na plenitude e mudou. Hoje ela luta em defesa da mulher de verdade e da vida. E eu pego um gancho aqui na fala da Aline para dizer que eu me emocionei com o vídeo da Sara pedindo perdão aos cristãos. Foi lindo. Porque isso, para mim, é empoderamento. Porque ela poderia estar convencida de que tudo que ela fez não foi legal e calei minha boca, daqui para frente eu vou viver a minha vida no anonimato. Mas eu tinha muita vergonha. Empoderamento era chegar diante do mundo e dizer assim, lembra aquela Sara? Lembra aquela mulher que subiu na cruz? Então, sou eu. Desculpa. Isso é ser mulher forte. Exato, isso é ser mulher forte. Se isso não é empoderamento, o que mais seria? E nós que caminhamos com a Sara, então, que vemos todo o histórico dela e ter a Sara conosco foi muito alegria para nós, né, Damares? Porque quando nós recebemos a Sara assim diferente, Sara mudada, meu Deus, que alegria. E a Sara hoje é um canal de Deus no nosso grupo Pro Vida. Ela tem sido uma bênção, nós utilizamos sempre o exemplo da Sara, nos lugares que nós queremos levar a ideia de que é possível sim mudar de opinião, é possível sim entender que há um outro lado do feminismo. A Sara é o nosso, se eu posso chamar, coringa nesse sentido. Ela não pode faltar em nossos eventos, ela não pode faltar em nossos atos. E olha, ela assusta as feministas. É muito interessante. No STF nós chegamos... Ela viveu lá. E quando ela chega, lá no STF é assim, ela entrou e ficou fazendo um movimento lá embaixo e as meninas já vão pra cima, assim, dela. Eu posso imaginar, a traidora, né? A traidora. Mas ao mesmo tempo elas respeitam a Sara. É tão engraçado essa dicotomia, porque assim, a Sara desce, Sara, não sei o que, ficam bravas, mas olha, cuidado, assim, tipo, ela sabe muito sobre nós, né? Então ela pode... Agora, posso arriscar dizer que muitas dessas que esbravejam e vão pra cima e cuidado com a Sara, muitas talvez não tenham o conhecimento de causa que a Sara teve. Com certeza. Eu acho que tem muita gente, muita mulher, muita menina levantando essa bandeira sem ter ideia do que rola por trás disso. Principalmente as jovens. Hoje,
Deus me deu a grande honra de poder levar a minha palavra para várias escolas, universidades, para várias igrejas evangélicas, católicas, grupos e comunidades. E eu sempre vejo que tem uma feminista, ou duas, ou três, e que acha que tem a mesma concepção que eu tinha. Não, mas eu quero que as mulheres tenham os mesmos direitos. Tudo bem. Não significa que você seja feminista, significa que você luta por direitos civis igualitários. Que você pensa. Negros, pobres, indígenas, todos, mulheres, homens, todos têm que ter, até os animais têm que ter direitos. Mas esse lado romântico do feminismo é que impressiona. Eu tenho uma filha... Mas é que isso não é... O problema também é que a gente acaba fazendo muita propaganda, dizendo, porque esse lado do feminismo... Essa não é... Sara falou sobre isso em um dos vídeos dela. O feminismo se apropria Exatamente. de bandeiras Exatamente. da sociedade E a comum, culpa- como se fosse a grande sacada essa é a parte... Então, se você concorda, você é feminista. Essa é a parte em que eu puxo a orelha dos cristãos, os católicos, os evangélicos, todos. Porque se as feministas estão se apropriando dessas pautas, é porque nós entregamos de bandeja para elas. O que acontece? Às vezes uma mulher engravidou, ela não guardou a castidade. Não interessa por quê. Esse momento não é da gente julgar, chamar ela disso, chamar ela daquilo, falar que ela tinha que manter as pernas fechadas. Esse não é o momento. Esse é o momento de amor, de acolhimento, de perdão, de resiliência. Cabe à igreja acolher, amar e ajudar. Não cabe à igreja julgar, porque depois ela, se for católica, se confessa, se for evangélica, ela se arrepende, faz uma mudança de vida e pronto. Então, acho que por muitos anos a igreja não deu o atendimento adequado e, infelizmente, os movimentos sociais acabaram se apropriando. Não estou falando só das mulheres, estou falando de crianças, de jovens, movimento negro, estudantil. Todos foram cooptados por esse ideal revolucionário. Então, cabe à igreja agora fazer um exame de consciência para ver como que nós podemos ajudar, amar e abraçar todas as mulheres que realmente precisam. Porque hoje as mulheres estão procurando o movimento feminista porque elas têm vergonha de ir procurar a igreja, elas têm medo de ser julgadas. Então, elas veem, o movimento feminista tem pessoas que vão me acolher, e na igreja as pessoas vão me julgar. Quando, na verdade, a realidade é diferente. É diferente. Hoje, tanto a Igreja Católica como a Evangélica são as instituições que mais ajudam a mulher. Sim. Nós temos, por exemplo, a Igreja Lagoinha, em Minas Gerais, que tem todo o trabalho de defesa da infância, que tem a infância protegida. Nós temos Nós falamos de muitos aqui, né? Muitos. Inclusive nós temos o trabalho que resgata mulheres que estão na prostituição e que se transforma a vida delas. Bom, tem muita coisa ainda que a gente vai falar. Tem um vídeo da Sara que é muito legal no canal dela, que são as 10 incoerências, não sei se esse é o título, as 10 incoerências do movimento feminista. Quero falar também sobre essas incoerências que foram surgindo aí ao longo da história. Mas para dar um relax, um sossego na alma, porque o assunto é pesado, a gente vai ouvir música. Então, agora, enquanto os nossos convidados se preparam para cantar, eu quero mandar um beijo aqui, óbvio, como sempre, todos os programas, para toda a equipe do Prazeres da Carne, essa churrascaria maravilhosa que sempre nos acolhe e que a gente almoça e que a gente janta e que manda pastelzinho pra gente. Seu Baltazar, um querido. Se você é de São Paulo ou se você está de passagem por São Paulo, minha indicação para você é a churrascaria Prazeres da Carne. Vamos de música? Vamos... A Aline, que eu já disse que é multi, como toda boa mulher, né? É multi. Aline, então se junta agora ao seu grupo musical para fazer uma bela de uma canção pra gente aqui. Justo e fiel, amado Emanuel, Santo
te adora, dia e noite, noite e dia, cantando uma canção a ti. Tua noiva te aguarda, dia e noite, noite e dia, cantando uma canção a ti, dizendo justo e fiel, amado Emanuel, santo e verdadeiro Rei, o primogênito, a expressão exata de quem o Pai é, ao único digno, digno, digno é aquele que vem, ao único digno, digno, digno é aquele que vem, aquele que vem, aquele que vem, aquele que vem, oh, 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 aquele que vem. Seu nome é Jesus, o Rei da Glória, é Jesus, o Rei da Glória, é Jesus, e Ele voltará. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, e não há outro, e não há outro. Justo e fiel, amado Emanuel, santo e verdadeiro Rei, o primogênito, a expressão exata de quem o Pai é. Justo e fiel, amado Emanuel, santo e verdadeiro Tá aí, Grupo Cultura Santa. Fica aqui que a gente vai bater papo. E aqui, tem uma fã ali que tava cantando tudo. Faz favor aqui, fã Mirim. Vem cá, pode vir, vem. Vem cá. Vem, 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 vem. Vem cá que eu quero te conhecer. Como você chama? Presta o microfone aqui, mãe. Como você chama? Rebeca. Quantos anos você tem, Rebeca? 9. 9? Fez 9 por agora? Tá acostumando ainda, né? Que fez 9. Entendi. Eu fiz 9 mês passado. Ah, e você gosta de cantar? Gosto. Eu tava vendo você cantar ali, eu soube que você é atleta. Sou Você faz o quê? Qual esporte? ginástica olímpica. Uau! Bom, essa é a Rebeca, mãe, que Isso, minha filha. te fez ali se primogênita. emocionar, sua primogênita. Melhor coisa que aconteceu na minha Ai, vida. é muito bom, não é? Não é muito bom? Muito. Quando a minha filha nasceu e a Sara falava de dor do parto, né? Fora a dor do parto, eu não conheci dor maior do que essa ainda, viu, Sara? Que a dor do parto, inclusive, eu vou levar essa dívida para ter uma conversa com Eva lá no céu, porque isso que ela fez não se faz. Isso que ela fez não se faz com a gente. Mas, quando a minha nasceu, a Esté, e passado aquele momento ali, né, e você tira da barriga, abraça, não sei o quê, aí quando você volta para a órbita, a minha primeira reação na maternidade foi: vamos pedir um silêncio, agora eu quero fazer uma oração aqui e ali com ela nos meus braços, porque estava vendo aqui as costas da sua camisa escrito Cultura Santa. A gente está no momento em que a gente vive o desafio de implantar uma nova cultura, né? Porque cultura nada mais é do que o reflexo daquilo que a gente cultua. Sim. Então, por causa de um culto, você cultua alguma coisa, e porque você cultua algo, ela se torna a cultura daquele ambiente, né? E aí o desafio de, meu Deus, eu tenho uma criança agora, eu tenho uma cultura muito louca aí fora esperando por ela,
e até um certo momento da vida dela eu serei a responsável por ela. Então, essa cultura de santidade é um desafio não só para mães, mas para pais como um todo. E aí eu fico curiosa de saber, porque esse nome realmente me chamou a atenção, eu levo a sério esse lance de cultura, como é que surgiu esse nome? Então, na nossa busca em oração ao Senhor, Ele colocou esse nome no nosso coração, porque é exatamente isso que a sociedade atual precisa, como você bem colocou. Então, esse nome veio em Deus por conta disso, por conta de tanta coisa de ponta cabeça, né, Rafa, que nós temos visto. Nós precisamos implantar uma cultura diferente na nossa geração, e essa é a nossa proposta. Santa, né? Você é o Rafael? Sou o Rafael. Você é o vocalista junto Exato. com a Aline. Isso, nós lideramos esse ministério, né? Maravilha. É um ministério de adoração e realmente, como a Aline falou, né? A prática, a cultura nada mais é do que uma prática reiterada daquilo que nós aprendemos, daquilo Sim. que nós cremos. E eu louvo a Deus que Deus tem colocado isso nos nossos corações, de que a busca pela santidade tem que ser algo diário e algo prático, para nós passarmos de geração em geração. Então é isso que nós buscamos E levar. ele que tá lá sem microfone, leva lá pra mim, Rafa, por favor. Você é o Eu sou o Victor, tecladista da banda. tecladista da banda. Sim. Ok, acredito que tenham mais componentes na banda também, né? Então um beijo para todos os meninos, outros, não sei se meninas também, que não puderam vir. Eu amei a música, a gente pode ir pro intervalo ouvindo mais um pouquinho e agora de cantora nova aqui, deixa ela aqui, tá? Pra ela continuar cantando. Justo e fiel, amado Emanuel, santo e verdadeiro Rei, o primogênito, a expressão exata de quem o Pai é. Os anjos cantam e te adoram, dia e noite, noite e dia, cantando uma canção a ti. Tua igreja te adora, dia e noite, noite e dia, cantando uma canção a ti.